O confronto entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza teve início no dia 8 de julho. Desde então, mais de 2.000 pessoas morreram do lado palestino, sendo a maioria deles civis. Já do lado israelense, foram 64 soldados mortos e apenas 3 civis. Lembrando que este programa está sendo gravado no dia 19 de agosto. Apesar da trégua, que já dura 6 dias, estes números podem mudar. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o professor Mohamed Habib, que já foi coordenador de Relações Internacionais da Unicamp por 2 vezes. Bem-vindo, professor. Obrigado. E também recebo o professor do Departamento de História da Unicamp, Pedro Paulo Funari. Bem-vindo, professor. Obrigado. A primeira pergunta para os dois é: como começou todo esse conflito? Quem começa? Mohamed? Eu. Bom, a situação, ou a relação entre israelenses e palestinos é uma situação que teve início formal a partir do dia 14 de maio de 1948, quando foi anunciado unilateralmente a criação do Estado de Israel a partir de uma recomendação, um ano antes, feita pela ONU, sugerindo ou recomendando a partilha da Palestina em 2 partes. Uma parte ficaria com a comunidade judaica para criar o seu Estado dentro da Palestina histórica original, e a segunda parte ficaria então como Palestina para os palestinos. E a relação tamanho ou de área era 53% de acordo com a sugestão da ONU, 53% para a criação do Estado judaico e 47% para o Estado palestino. Muito bem, então formalmente a partir daquela data, uma decisão unilateral, a partir de uma aprovação na ONU com a recusa e a rejeição de todo o mundo árabe, foi uma recomendação indevida do ponto de vista dos árabes e que a comunidade judaica na Palestina, a partir do momento que ela declara a criação do Estado de Israel e começa a ter o apoio do Ocidente e dos países dominantes na época, né, ficou bem claro que era um trabalho articulado e bem planejado há décadas antes, que começou a partir de 1895 com a publicação de um grande livro de um escritor austríaco chamado Theodor Herzl, judeu, onde ele apresenta a necessidade da criação de um Estado judeu e coloca 3 opções. Poderia ser na Argentina, poderia ser na África tropical e poderia ser na Palestina. E no primeiro congresso da Organização Sionista Internacional, que se organizou exatamente para viabilizar esse projeto, além de outros, aprovaram então Palestina como seria o local ideal para a criação do Estado de Israel. Mas por que ele seria o local ideal? Local ideal porque tem alguns fatores que interessam a própria comunidade judaica, por exemplo, a história da Palestina. Jerusalém é o berço do Código Abraâmico a partir do patriarca Abraão, que dos seus descendentes vieram a religião judaica, a religião cristã, a religião islâmica ou muçulmana. Então, para a comunidade judaica, lá tem, né, a terra, né, no qual também nasceu o judaísmo, uma terra que foi prometida ao patriarca Abraão, e o patriarca Abraão precisa ser entendido como o pai, né, do monoteísmo, o pai das 3 religiões abraâmicas, portanto, né? Portanto, se alguma coisa foi prometida ao Abraão, ela é prometida também para os descendentes do Abraão e não apenas para um descendente. Mas, enfim, a comunidade judaica entendia que lá o apelo religioso, né, seria motivo, né, de dizer a terra prometida por Deus, seria uma força forte, né, de convencimento, principalmente da própria comunidade judaica. Entendi. Mas dessa criação do Estado palestino, ali na Estado judeu, Estado judeu ali na região, até os confrontos, que daí acho que eles ganham uma certa força logo após a década de 60.
É isso? A sua pergunta nos leva a uma questão que o professor Mohamed ressaltou bem o contexto da região, mas eu gostaria de, ainda nos primórdios, porque nós temos ainda um tempinho, nos primórdios, eu acho que uma questão importante é justamente algo que ocorreu há 100 anos, que é essa desintegração do Império Turco-Otomano. Nós tínhamos um Império Otomano que havia por muitos séculos dominado toda aquela região e de uma certa maneira conseguido manter aquela região sob controle. Nós temos no final do século XIX um refluxo do Estado otomano. A Primeira Guerra Mundial vai acabar gerando como consequência em 18 o colapso do Império Turco-Otomano e a intervenção das grandes potências europeias, em particular dos britânicos e dos franceses, que vão dividir a região. Então, o contexto, digamos assim, que está na origem do que vem desses últimos 100 anos, não pode ser desvencilhado dessa passagem de um domínio único otomano por muitos séculos, que foi substituído por uma intervenção ocidental que criou diversos estados que estão até hoje lá no Oriente, como o Iraque, a Jordânia e outros, que são estados derivados, digamos assim, de uma intervenção imperialista. Mas por que dessa intervenção? A intervenção foi pela derrota dos otomanos na Primeira Guerra. Isso abriu a possibilidade de que as duas potências vencedoras, em primeiro lugar os britânicos, mas também os franceses, conseguissem dividir aquela região. Então, esse contexto eu acho que é fundamental para que se possa entender esses 20 anos, um pouco mais de 20 anos depois, quando nós teremos a resolução da ONU. Exato. E as consequências da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, porque estavam dadas as condições para, digamos assim, uma intervenção ocidental naquela região, que já estava dividida pelas duas grandes potências. Então, quando nós temos a criação da Organização das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, há um contexto de luta contra as antigas potências coloniais, a Grã-Bretanha e a França. É um momento, inclusive, que vai gerar a independência da Índia, que foi um fator também fundamental todo esse movimento que durará algumas décadas de independência. Então, foram nestas circunstâncias que o Estado de Israel foi criado com o apoio, inclusive, da União Soviética, porque justamente havia a expectativa de que seria um enfraquecimento do Império Britânico, especificamente. Então, eu acho que... a região ela era de domínio britânico, é isso? De partilhado, britânicos e franceses. Especificamente a Palestina, britânica. Então foram os britânicos que logo depois da Primeira Guerra Mundial mencionaram essa noção de partição do mandato britânico na Palestina em duas partes, que depois gerou que geraria a criação de dois estados. Então, tudo isso para dizer o seguinte, Michael, que me parece que todos esses conflitos, no qual o conflito entre Israel e palestinos faz parte apenas de um detalhe, ele envolve toda a região do Oriente Médio e envolve os interesses que estão fora dessa região, e em particular dessas grandes potências. Seriam interesses econômicos? Não só econômicos, eu acho que os interesses econômicos é lógico que são fundamentais, começar pelo petróleo, mas outras riquezas também, mas afora o lado econômico, existe um lado também geopolítico, quer dizer, por áreas de influência e de tal maneira que potências, seja as grandes potências, no caso a União Soviética, a Rússia, depois, mas mesmo potências menores, como é o caso do Irã, quer dizer, potências regionais, Irã, Turquia, quer dizer, há uma série de conflitos latentes ali naquela região que fazem com que os conflitos locais na Palestina, especificamente entre judeus e árabes, esteja num contexto muito maior e que escapou desde sempre, eu diria, ao controle dessas populações que ali estão, dos árabes e judeus que efetivamente estavam nessas circunstâncias. Até porque, por exemplo, a própria colonização judaica da Palestina, ela está nesse contexto imperialista ocidental. Quer dizer, ela é também uma derivação disso, desse movimento. Tem conotações religiosas, por um lado, mas tem conotações, no momento inicial das primeiras décadas, eram basicamente socialistas, então, portanto, não tinham motivações religiosas, mas com o tempo isso se tornou mais importante. Então, só para dizer assim, nessa linha do que o professor Mohamed mencionou de início,
são questões muito amplas e de fôlego histórico muito grande, em que os acontecimentos do dia de hoje, eles refletem um padrão que vem de longa data e que é repetitivo. Entendi. Essa seria, se permitir, seria a parte que eu chamaria de informal. Então, formalmente, foi a partir de 14 de maio de 48, com Criação do Estado de Israel. criação do Estado de Israel. Mas esse é um trabalho que estava já sendo articulado bem antes. Então, eu citei, por exemplo, a data de 1895, com a publicação de Theodor Herzl, né? Mas, antes disso, a ocupação britânica do Egito, né, para pegar o canal de Suez, que já estava construído e funcionando, né, e pegar a metade da Companhia do Canal de Suez, e devido exatamente à importância geográfica, estratégica, geopolítica que o professor Funari citou para nós. Então, há interesse geopolítico, estratégico das grandes potências para essa região do Oriente Médio, que é uma região tampão entre o socialismo e o comunismo de um lado e o capitalismo do Ocidente de outro lado. Eles ficam disputando essa região. E foi por esse interesse, inclusive, que os dois lados acharam bom que haja um Israel no meio desse povo árabe, né? Então, a questão é bastante complicada. 1882 inicia a ocupação britânica no Egito. 1917, não, antes, 1914, há um acordo sigiloso entre a Grã-Bretanha e os árabes para que, se eles apoiam, né, as potências na Primeira Guerra Mundial contra os três impérios da época, Primeira Guerra Mundial, Império Turco-Otomano, Império Alemão e Império Húngaro-Austríaco, né? Então, os árabes falam, mas a troco de quê? A troco da liberdade de vocês, da independência de vocês. Vocês serão independentes e livres do Império Turco-Otomano que dominava vocês há séculos. Ótimo, assinaram. Os aliados ganharam a Primeira Guerra Mundial. Nenhum país árabe foi libertado. E se os países árabes foram divididos entre a Inglaterra e a França. E ainda sobrou uma fatia para a Espanha, outra para a Itália, com a Líbia, por exemplo, e foi mapeado. E assim fizeram um mapa do Oriente Médio a partir da Primeira Guerra Mundial. Então é uma história muito complicada dos países dominantes para dominar o Oriente Médio, seja pelos recursos energéticos, seja por outros recursos naturais, como da agricultura, inclusive, por aí vai, seja pela localização geográfica que tem interesse geopolítico. A gente tem 2 minutos para terminar essa primeira parte, então seria ideal, acho que se os senhores falassem o que se passou desde a criação do Estado de Israel, no final da década de 40, até a criação do Estado palestino, da faixa de Gaza. Bom, assim, para ser muito breve, porque temos pouco tempo. A gente retoma isso depois. Exatamente. Eu diria que o que nós temos desde 48 até hoje é uma série de ciclos recorrentes, decorrentes desse conflito estrutural. Quer dizer, nós temos guerras entre árabes e judeus, estados, em alguns momentos, como em 56, 67, mas temos também conflitos internos dentro de Israel, por um lado, e da Palestina, tema a qual acho que poderemos retornar em seguida. Tá joia, então daí a gente já volta falando da criação ali da faixa de Gaza e depois a gente pode entrar no assunto dos assentamentos também, que muita gente não entende. O ponto de vista de hoje está falando sobre a situação da faixa de Gaza e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é,
Quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Ponto de vista volta falando sobre a faixa de Gaza. Professor Pedro, a gente estava falando, após a criação do Estado de Israel, junto com a criação do Estado de Israel já existia ali a faixa de Gaza, e o senhor vinha falando sobre os confrontos que começaram a partir daí. Na verdade, eu creio que é importante dizer que a faixa de Gaza, especificamente essa região, é uma região que é estreita desde a antiguidade, já era ocupada e tinha uma série de conflitos derivadas dela estar numa posição estratégica entre o Egito, por um lado, e a Síria, do outro, e a Mesopotâmia. Quer dizer, é uma área de passagem que sempre foi de conflito desde a época faraônica, lá 3.000 anos, 5 mil anos atrás, uma área de passagem, e depois, durante toda a antiguidade, uma série de conflitos. Então, eu diria assim, que a faixa de Gaza é uma faixa estreita, tendo em vista o deserto que está do lado, quer dizer, então uma região de difícil, digamos assim, ocupação sozinha, né? E no caso específico aí, quando da criação do Estado de Israel, houve uma divisão da região em duas partes. Uma parte que os israelenses então proclamaram seu Estado, que dividiu fisicamente algo que não era para ser dividido, que seria a Cisjordânia, que é um lado do Rio Jordão, que está do lado ocidental do Rio Jordão, e do outro lado a faixa de Gaza, que originalmente era para estar ligada a essa região. Isso criou, no caso específico da faixa de Gaza, uma região que em si ela é insustentável. Ela só tem como funcionar se ela estiver ligada ao Egito, ligada à Palestina, que seria Israel e o Estado palestino. Ligado, o senhor fala economicamente, ligado? Em todos os sentidos, mas economicamente, fisicamente, porque desde há já bastante tempo que essa região está isolada. Até a primeira intifada em 1987, boa parte da população, tanto da Cisjordânia quanto principalmente da faixa de Gaza, trabalhava em Israel, o que fazia com que houvesse, de alguma maneira, uma integração econômica. Esses trabalhadores trabalhavam em Israel e recebiam, portanto, salários e tudo isso. Quer dizer, havia uma integração. Com a primeira intifada, isso começou a ser quebrado, a tal ponto que depois, no caso de Israel, nos últimos anos, toda a população não diria, mas uma grande parte da população palestina que trabalhava não tem mais condições de trabalhar, e no caso da faixa de Gaza, não há mais nenhum contato. E vieram, inclusive, trabalhadores de outras regiões do globo para substituir os trabalhadores palestinos. Mais do que isso, também a faixa de Gaza ela tem estado também há muito tempo com relações muito conflitivas com o próprio Egito, porque o Egito sempre teve uma política muito restritiva à Irmandade Muçulmana, que depois acabou controlando a faixa de Gaza nos últimos anos, e com o recente mudança de regime no Egito, com a substituição do presidente, que havia sido eleito da Irmandade Muçulmana, por um militar, que foi também eleito, aí ele também fechou as fronteiras da região. Então, pode-se dizer que eu acho que, no que se refere à faixa de Gaza, é uma região insustentável se ela não estiver ligada às forças vizinhas, aos territórios vizinhos, isso desde a antiguidade até hoje. E seria essa insustentabilidade que o professor fala que provocou a criação de partidos com braços terroristas, como o Hamas, por exemplo? É uma das questões. Na realidade, qualquer sociedade humana, quando se pensa em filosofias, ideologias, concepções, sempre você vai ter uma diversidade de pensamento. Até um processo saudável. Acontece que, no caso do conflito palestino-israelense, a guerra de 67 foi uma catástrofe para os palestinos, principalmente, mas também para outros países vizinhos, como o caso, por exemplo, do Egito, da Jordânia e da Síria, né? Porque a guerra de 67... Havia uma disputa de território ali entre Egito, Jordânia e Israel? Não havia disputa. Não havia disputa. Mas aquela fase de 48 a 67, tirando do meio a guerra de 56,
quando o Nasser, que era então presidente do Egito, nacionalizou o canal de Suez, quando faltava apenas 2 anos para o término da concessão por 100 anos do Egito, concedendo o direito de uso da Companhia Canal de Suez para a Inglaterra e para a França. Faltavam 2 anos, terminaria em 58. 56, o Nasser nacionaliza o Canal de Suez. Aí a Inglaterra e a França resolvem invadir o Egito e as 4 cidades do Canal de Suez. E convidam um país recém-criado, com 8 anos de idade, para participar no ataque de 56. Né? E o convidado aceita, não sei a troco de quê. Obviamente havia acordos, né, de retorno, de benefícios. Mas, enfim, tirando essa guerra de 56, mas a guerra de 67 foi catastrófica, principalmente para os palestinos, aonde se caracterizou o isolamento total de 2 partes de um povo chamado povo palestino. Uma parte ficou isolada na faixa de Gaza, rente ao Mediterrâneo, e outra ficava na Cisjordânia. A partir daquela data, a ONU declarou esses 2 territórios palestinos como territórios ocupados por Israel. Portanto, territórios palestinos ocupados por Israel. Esse é o nome dado à faixa de Gaza e o nome dado à Cisjordânia, onde os palestinos vivem até hoje. Mas tornaram-se também ocupados militarmente. Né? E o Israel entendeu que essa é uma coisa bastante vantajosa do ponto de vista do Estado de Israel. E ainda criaram os assentamentos da comunidade israelense nessas 2 áreas ocupadas ilegalmente, criando assentamentos, e pela lei israelense diz, todo assentamento é considerado parte do território nacional israelense. Não cabe a nenhum palestino passar. Os caminhos, as ruas, as estradinhas que ligam os assentamentos, também pela lei israelense, são considerados territórios israelenses. Aí ninguém atravessa. E por isso tinha várias dezenas de passagens controladas por Israel, checkpoints. Então, para você passar de uma rua para outra, você tem que passar por esse ponto de fiscalização e tal, e você podia ficar jogado horas e horas. Enfim, essa fragmentação dos 2 territórios palestinos foi a causa principal de toda a deterioração da qualidade de vida dos palestinos, além, obviamente, de fechar as portas do trabalho braçal, quinta categoria. E isso foi aumentando a revolta e a criação desses grupos armados. Exatamente. Então, já começando a puxar mais para hoje, que é, de certa forma, um reflexo do que a gente teve no passado. O que o Hamas busca hoje e o que Israel busca ali no território? Olha, eu acho que teríamos que fazer um pouco uma análise das 2 sociedades, dos conflitos internos, porque seria interessante observar que a maioria dos israelenses e dos palestinos são favoráveis à paz e, eu diria, à convivência pacífica. Então, acho que essa primeira observação é importantíssima, que deve-se ter em mente. Então, o que é que impede isso? Eu acho que são 2 coisas dentro dessas 2 sociedades. No caso da sociedade israelense, nós temos grupos minoritários que, no entanto, pelo sistema parlamentar de Israel, que é um sistema de representação direta, significa que a cada ponto percentual de voto você tem um representante no parlamento, significa que partidos com agendas muito específicas, que defendem, por exemplo, a ocupação de estabelecimento de colônias, assentamentos e coisas desse tipo, eles têm condições de, numa coalizão, não há partido que tenha maioria, longe disso, os partidos são muito minoritários, então eles têm uma política de veto e conseguem impor uma agenda para o Estado, que é essa agenda de construção, manutenção de assentamentos, mesmo que isso não seja do interesse a longo prazo do Estado de Israel. Esse é um ponto. Segundo aspecto também, ainda falando do Estado de Israel, é o fato de que nós temos uma parte da população que não é uma população que não serve ao exército, são ortodoxos que estudam apenas a lei religiosa, não se preocupam com questões de conhecimento geral. E essa população, portanto, ultra-ortodoxa,
tem também muitos filhos. Então, no longo prazo, isso tampouco seria do interesse de Israel. Então, eu creio que há contradições internas aí. Não diria que a maioria, eu diria que há, digamos, grupos que têm esses interesses. No caso dos palestinos, que você perguntou do Hamas, eu diria que, para além do que disse o professor Mohamed a respeito das difíceis condições econômicas, que são importantíssimas, porque enquanto Israel tem uma renda de país rico, renda per capita de mais ou menos mais de 35 mil dólares de renda per capita, os palestinos têm mais ou menos 2.500. Então, é lógico que uma disparidade assim tão grande, em qualquer circunstância, gera conflito. Mas, afora isso, especificamente no caso da sociedade palestina, esses grupos, como é o caso do Hamas, se constituíram uma espécie de organização humanitária, organização de prestar serviços. Quer dizer, então, na medida em que você tem uma situação muito difícil, o poder civil dos palestinos é muito fraco, tem pouca condição econômica de permitir que a população tenha acesso a bens, abriu espaço, por exemplo, para que, no caso da faixa de Gaza, esse grupo Hamas se tornasse uma espécie de grupo assistencial. Então, as escolas, etc., estão sob o controle desses grupos. Então, que é um partido político com um braço terrorista. E mais do que terrorista, eu diria um grupo ultra-religioso, porque, no fundo, ele não está baseado na ideia de que, eu diria até que o próprio nacionalismo palestino, entre o Hamas, eu não sei se ele é tão forte, porque a principal questão é religiosa, é a questão assistencialista muçulmana. Então, isso também é muito ruim, de um lado e de outro, porque você tem grupos radicais que acabam jogando lenha na fogueira e acabam, no médio e longo prazo, tornando a situação ainda pior para ambos os lados. Porque ali a gente não tem só o Hamas, também tem o Fatah e deve haver alguns outros grupos menores, né? Quais são os impactos dessa guerra? Muito bem. Na realidade, não está tendo guerra. Nós estamos vivendo ou assistindo uma relação dramática entre duas sociedades. Mas mesmo com essa quantidade de mortes, principalmente de civis, de não somente guerra. Um lado, a gente não pode falar. É uma situação dramática. Essa é uma matança. Isso é carnificina, não é uma guerra. Guerra é dita quando você tem dois exércitos, como duas instituições formadas, equipadas com equipamentos de guerra, com tanques de guerra, com aviões, com helicópteros e por aí vai. Né? São exércitos que estão em confronto. Agora, quando você tem uma parte da sociedade civil se prontifica a fazer trabalho de guerrilha contra uma ocupação indevida, né? Que um direito não só sagrado em todas as religiões defender o seu lar, né? Mas pela própria lei, a própria ONU, ela deu o direito à resistência à ocupação para os palestinos, inclusive. Muito bem, então, quando você tem o palestino tentando, né, combater essa opressão militar em cima dele, eu não chamaria isso de guerra. Isso não é guerra. Isso é uma relação bastante conflituosa entre duas sociedades em uma relação totalmente desequilibrada. Tanto é que os números, né, que foram citados agora, de mais de 2.000 de um lado de vítimas fatais e 64 mais 3, 67 de outro lado, né, isso mostra exatamente que não se trata de guerra, se trata de agressão. Agora, Israel, como Estado, inclusive, provavelmente o interesse dele não é fazer isso. Mas, do ponto de vista dele, fazendo isso, ele entende que assim os palestinos vão ficar quietos, esquecendo as tendências radicais israelenses que querem eliminar os palestinos todos e botar para fora, né? Mas você tem nessa situação de conflito, né, um Estado que tem uma sociedade civil, que é a sociedade israelense, tão vítima quanto a sociedade palestina. A dor é a mesma, embora a fisionomia é diferente. Mas exatamente equivale, né, àquela comparação. O cara morreu com um revólver ou morreu com um canhão, é a mesma desgraça, independentemente do visual, mas a dor é a mesma. E exatamente por isso que você tem hoje
movimentos populares da sociedade civil israelense muito fortes contra, né, o comportamento desse governo de extrema-direita de Israel, que usa a violência como ferramenta para ele se privilegiar politicamente. Se sustentar no poder. Exatamente. Então, é uma situação dramática que precisa terminar o mais rápido possível. Por que Hamas surgiu? Surgiu exatamente por uma divergência política com o Fatah, que é o grupo moderado, só político, né, que domina a autoridade palestina e tem a presidência da autoridade palestina na mão do Fatah, né? Então, entra o Hamas, se fortalece principalmente na faixa de Gaza, ganha as eleições para o legislativo e acaba assumindo a gestão da faixa de Gaza. Hoje, entre os 11, 12 pontos de negociação apresentados como proposta de acordo pelo Egito, né, uma das propostas é que o Hamas se desarme e que a autoridade palestina assume a administração também da faixa de Gaza, né? A gente retoma no próximo bloco, a partir desse assunto. O Ponto de Vista fala hoje sobre a faixa de Gaza e volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Ponto de Vista está de volta falando sobre a faixa de Gaza e os confrontos entre o Hamas e Israel. Professor Mohamed, o senhor vinha falando sobre o Hamas, que ele era uma divisão do Fatah. O senhor pode continuar nesse ponto? Na realidade, o surgimento desse grupo, que começou de fato como grupo assistencialista, né, para principalmente a comunidade palestina mais prejudicada, que é aquela pequena, isolada na faixa de Gaza, isso fez com que esse grupo começar a participar na vida política da comunidade palestina e começar a participar no processo, e começar a ter uma atuação política. Ele conseguia doações para esse trabalho humanitário, se fortaleceu politicamente e começa então a aparecer as divergências políticas em relação ao Fatah, que é o grupo que hoje domina a autoridade palestina como governo palestino. Enquanto que o Fatah tem uma postura mais de diálogo com Israel, né, e negociação com Israel e reuniões diretas com Israel, o Hamas, ele entendia que isso toda é uma enrolação e que o Estado israelense só está criando cada vez mais obstáculos para ficar discutindo detalhes e a questão original ficou esquecida, né? Então, Hamas começa a ser visto como partido radical, né? E a campanha, né, contra os partidos religiosos também aparece nessas horas. Então, é fácil dizer que, não, esse movimento islâmico radical, né? Tudo bem, os Estados Unidos usa isso com bastante frequência. Algumas vezes contra os xiitas, são radicais, né? Hoje eles são os aliados dos xiitas do Iraque e são contra os sunitas, esses são de Osama Bin Laden, são os radicais. Então é um jogo político muito complicado, mas de qualquer modo, Hamas quer uma solução definitiva da questão palestina, enquanto que Fatah aceita
as imposições de um Israel. processo mais lento, mais devagar. Isso é divergência, mas é um partido político, ganhou as eleições democraticamente. Israel considera ele como grupo terrorista, não é um grupo terrorista. Quem define ser terrorista ou não é a ONU, né? Mas então, daí, agora, cortando o senhor, a gente já entra num outro ponto. Qual que é o papel da ONU? Já que ele define como grupo terrorista, o Fatah, e Israel também, mas a ONU, ela, de certa forma, ela acaba não intervindo, não achando uma solução para a região. O papel da ONU é exatamente isso. A ONU surgiu em substituição da Liga das Nações. Ambas, né, era para defender os que ganharam as guerras mundiais. A Liga das Nações era para dar suporte político para os que ganharam a Primeira Guerra, onde dá a cada um deles o direito a veto, não se decide nada se um deles não aceitar. Quando veio a Segunda Guerra Mundial e houve uma racha entre esses que tinham ganho a primeira, formaram uma outra instituição que eles chamaram ela a ONU, Organização das Nações Unidas, em substituição da Liga das Nações. E a ONU, ela tem que rezar o terço dos que ganharam a Segunda Guerra Mundial, porque também continua com o mesmo direito a veto. Então, a sede da ONU está onde? Washington, Estados Unidos, né? Quem manda, quem sustenta a ONU, inclusive em termos de custo, né, como cota majoritária, Estados Unidos. Embora está devendo, não está pagando, já faz anos que não está pagando a ONU. Mas, enfim, eles que mandam politicamente na ONU. Então, a ONU é um instrumento. Os Estados Unidos tira, né, e coloca o secretário-geral que ela bem entende. Quando um desagrada, tira e coloca outro que agrada. Então, a ONU, ela perdeu a credibilidade faz muito tempo. O mundo hoje, nesse século XXI, precisa de uma ONU mais democrática, mais respeitada. Então, professor Pedro, diante desse papel da ONU, citado pelo professor Mohamed, e do papel dos Estados Unidos, principalmente como influência ali da região, a quem caberia a solução do conflito? Seria um país externo, tipo Estados Unidos, alguma potência, a ONU, ou a própria região, países vizinhos, como o Egito, que faz a mediação, principalmente nesses casos de guerra? Bom, eu creio que a ONU ela é bastante representativa das relações de forças no mundo, porque o professor Mohamed mencionou os vencedores, mencionou membros do Conselho de Segurança com direito a veto, e lá estão a primeira potência, que são os Estados Unidos, mas está também a segunda potência, que é a China, e está lá também a Rússia, além das duas outras menores, que são a Inglaterra e a França. De tal maneira que eu diria que essas três primeiras, que são as grandes potências, não só econômicas como militares, Estados Unidos, Rússia e China, são determinantes no contexto da ONU e do mundo. Então reflete, Mas a ONU reflete a esses países, não? Não, isso para dizer o seguinte, voltando ao que eu havia dito a respeito da região ter sido o primeiro do domínio otomano e depois ter sido partilhada. Quer dizer, os conflitos que ali estão continuam no contexto dessas grandes potências e, em particular, de duas, que são os Estados Unidos e a Rússia, que têm interesses mais diretos do que a China, mais evidentes do que a China naquela região estrategicamente, por causa também das riquezas econômicas. Então eu diria que a primeira questão é que para haver qualquer tipo de acordo ali, não só nesse caso específico, mas no âmbito mais amplo, é necessário que houvesse um maior entendimento dessas duas grandes potências, que são os Estados Unidos e a Rússia, que estão diretamente envolvidas, ou por seus aliados, ou diretamente ou por seus aliados. Então acho que esse é o primeiro ponto, que não vejo que no momento isso esteja sendo posto em prática, ao contrário, porque as divergências entre Estados Unidos e Rússia têm se acentuado devido a diversos fatores, entre eles, por exemplo, agora essa crise na Ucrânia, é um exemplo disso. Então eu não sou muito otimista, mas eu digo, antes de ser otimista, eu estou fazendo uma análise. A análise eu acho que há uma questão de conflito que foge do controle dos povos que ali estão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu gostaria de reafirmar aquilo que eu havia dito a respeito das duas sociedades aí, especificamente Israel e Palestina. Para além de elas não terem controle desse contexto que é muito maior do que elas, pelas próprias contradições que nós apontamos aqui, elas estão reféns de minorias.
e que de tal maneira que essas próprias minorias impõem uma agenda que é mais radical, mais, digamos assim, é mais contrária ao entendimento do que os seus próprios povos estariam interessados. Então, no momento, por isso que eu falei assim desde o início, que é um movimento secular, que esse conflito atual reflete um padrão que é tão forte historicamente que é difícil que tenha alguma... Você pergunta assim, tem alguma solução no curto prazo? Dificilmente, porque você tem um padrão estabelecido de ferro que é de difícil solução. Talvez volte só a ter um cessar-fogo, mas não uma paz definitiva. Não é uma fase definitiva, porque enquanto que os países envolvidos, em especial Israel e palestinos, enquanto que os países árabes, como uma região, enquanto esse país não tem autonomia para tomar uma decisão, essa região vai ficar refém aos interesses das grandes potências. Esse jogo está sendo declarado abertamente hoje. Antigamente era até oculto. Acho que até pela mídia a gente vê uma visão mais israelense e norte-americana do que Exato. do outro lado. Né? Então, por quê? Mas não porque os Estados Unidos está apaixonadíssimo pelo Estado de Israel. Não, porque os interesses dos Estados Unidos na região, eles dependem, eles necessitam de um aliado forte lá. E o aliado com quem eles confiam é exatamente o Estado de Israel. Isso é natural. Do mesmo jeito que a Rússia, de outro lado, sobrou para ela hoje o último reduto dela, que é a Síria. Então, ela está defendendo a Síria com todos os dentes. Por isso, o Ocidente não conseguiu invadir a Síria até agora. Nem sequer conseguiu tirar o Bashar Assad através dos rebeldes que eles pagaram e contrataram para tirar o Bashar do poder, criando uma fantasia de uma guerra civil na Síria, que não era uma guerra civil. Eram missionários contratados para fazer esse trabalho. Então, a situação da Palestina e Israel se resume, se nós pensamos numa solução que seria bastante teórica, mas eu vou dizer, né, se as grandes potências tirassem as mãos do Oriente Médio, o Oriente Médio volta a viver em paz sozinho. Professor Pedro, essa intervenção, entre aspas, uma visão mais norte-americana, as grandes potências ali, de certa forma, controlando a região, essa crise atual, essa crise secular, ela pode vir a se tornar uma crise internacional envolvendo mais países além da região? Bom, primeiro, acho que isso já está ocorrendo, porque como é uma região estratégica, você tem repercussões que dessa pequena região entre a Palestina histórica, reflete-se, por exemplo, no caso do Irã, que o Irã já tem relações com países mais a Oriente. Então, quer dizer, eu acho que não há dúvida de que é uma micro-região que tem repercussões muito superiores à sua área. Então, isso não há dúvida. Agora, o que me parece também que o professor mencionava aqui, a questão da região estar sob domínio não, sob influência, né, sobre o controle externo. Mas também uma coisa que deve ser dita é que, quando mencionava a questão do desenvolvimento econômico e da pobreza da maioria dos países ali, significa uma coisa importante. Enquanto nós tivermos países como a China, que teve um crescimento da renda per capita tremendo, mesmo países como o Vietnã, que foi um país que ainda tem uma renda per capita menor do que a Palestina, mas de qualquer maneira aumentou muito. Se compararmos o final da guerra do Vietnã, Palestina, e compararmos a renda per capita da Palestina era bem maior e agora é só um pouquinho maior. O que significa? Significa que esses países estão integrados nas redes capitalistas globais. A China é a segunda maior potência capitalista do planeta. Né? Temos fábricas de automóvel aqui no Brasil, só para citar um exemplo. Então, e o Vietnã também está integrado no sistema. Então, o que acontece nessa região do Oriente Médio também é que a exceção de Israel de um lado e de grandes principados muito ricos, potentados do outro, que apenas vivem em torno praticamente do petróleo. Mas os outros países árabes que não contam com isso não têm uma integração ao mercado mundial. Não tem como beneficiar-se dessa integração. Então, portanto, eu diria que as contradições que o professor mencionou, para além da questão do imperialismo, tem a ver também com essa disparidade. Quer dizer, os países árabes que são petroleiros e que têm uma renda per capita altíssima, é lógico que eles têm um certo tipo de estrutura e interesse que diverge da maioria dos outros países que tem uma pouquíssima integração com o mercado mundial e que tem uma renda per capita muito baixa. Então são contradições que eu não antevejo na situação atual nenhuma solução.
Ao contrário. Por isso que eu diria que, a não ser que nós tenhamos mudanças que são, a meu juízo, passam pela integração dessa região, quer dizer, a integração econômica, política, de tal maneira que você pudesse ter, que esses povos se beneficiassem. É isso que diminui as tensões, em geral, não necessariamente, não sempre, mas em geral, você ter uma maior afluência, porque as disparidades sejam menores em qualquer sociedade, internamente, e umas com as outras, é fundamental. Quando você tem disparidades tão grandes, você cria conflitos. Isso é o que vemos em todo o mundo, na América Latina, em cada país. O combate à exclusão e à integração é a porta do desenvolvimento dos países árabes, de um modo geral. Interessa ao Ocidente que o mundo árabe se desenvolve. O mundo árabe e o Oriente Médio todo, com todas as suas reservas energéticas, só tem direito a usar 3% dos recursos energéticos. África todinha, 5%. América Latina, desde o México até a Argentina, 5%. Europa, 36%. Estados Unidos, 22%. Então, nós estamos falando de uma questão de disputa por recursos energéticos que exige, logicamente, a manutenção desses países árabes nessa desgraça, nesses conflitos, nesses atritos, nessa miséria. Quando a gente fala de renda por capita, quem são os donos dessa renda nos países árabes? A instabilidade na região beneficia os grandes países. Claro. Pela queda do preço do petróleo, por exemplo. Claro. Enquanto Richard Nixon disse, está escrito na biografia que ele mesmo escreveu, o mundo árabe voltará a viver em paz com o esgotamento dos seus recursos energéticos. Ponto final. Para encerrar, professor Pedro, tem alguma coisa para falar? Eu diria que justamente o que nós temos que, para além de fazermos uma análise, como fizemos aqui, é justamente nos inspirarmos naquelas maiorias de pessoas, tanto em Israel quanto na Palestina, que almejam a paz e que estão, digamos, lutando para que isso ocorra. Porque eu falei isso diversas vezes porque acho que é importantíssimo ressaltar que existem maiorias a favor de que haja uma convivência pacífica. Então, para não nos deixarmos também levar por essa percepção de que as pessoas são violentas ou querem destruir o outro. Que eles querem continuar em guerra. Perfeito. Professor Mohamed? Os dois povos, na realidade, querem paz. O problema dos dois povos são dirigentes que não compartilham essa mesma visão, além da influência externa, que não interessa a eles essa solução. Entendi. Obrigado, professores. Muito obrigado. Obrigado, Mohamed. Obrigado. Esse foi o Ponto de Vista, que falou sobre a faixa de Gaza. Voltamos no próximo programa.